Eu sou a Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje a gente tem um tema que é bastante instigante. É a gente poder pensar como é que a gente tem esperança em tempos difíceis. É possível a gente poder estar se animando com essa construção da vida e do futuro, mesmo diante de momentos de dor, momentos que nos desafiam? E para essa conversa, nós temos aqui conosco nos nossos estúdios o Daniel Escola e o Sadi Honrich. Tá bem. Ensaiei bem, Bem deu certo. certo? Deu Bem certinho? certinho. Ah, que coisa boa. E, então, eu sempre começo, tem um protocolo aqui, eu me trago, assim, um tipo mini currículo, né? O Daniel Escola, ele tem 47 anos, é natural de Caxias do Sul, jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul e mestre em jornalismo pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Começou a trabalhar na RBS em 1998 e em 2021 teve um câncer na cabeça e não voltou mais para a rádio, mas está agora reconstruindo aí nesses espaços, novos espaços. O Sadi Honrich, é músico, baterista da banda Nenhum de Nós e engenheiro químico, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Né? Hashtag estamos juntos, Tamo né? juntos. É apaixonado pela boa gastronomia e por cerveja. Escreveu sobre o assunto para algumas publicações internet, entre elas o caderno Folha Comida da Folha de São Paulo, Zero Hora, o UOL e a Revista da Cerveja. E agora a gente vai fazer, que eu acho que é o que é mais gostoso. Pessoal, eu preciso dizer assim, eu estou diante de duas pessoas que eu admiro, que eu sou fã, que eu muito assisti, muito acompanhei, muito cantei. É. E aí, eu passando a bola para vocês, de vocês poderem contar um pouquinho quem são vocês. Aqui é a parte protocolar, né? Mas eu vou fazer uma fala, assim, porque eu acho que uma das formas que a gente tem de aprender na vida é a gente ouvir histórias. E a gente ouvir histórias das pessoas, como é que elas se construíram como sujeito, como gente. Quem começa aí? À vontade. Os dois se Os olhando. mais novos. Jaque, muito obrigado pelo convite. Eu quero, antes de contar a minha história, eu quero te contar qual foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Olha aí. Nenhum de nós. Sério? Olha aí. Em 1994, Que loucura. No Recreio Cruzeiro? Não? em São Marcos, Ah, em São Marcos, no Clube dos Caminhoneiros. Clube dos Caminhoneiros, lembro. Olha só. Tu vê, né? A vida, Veja. a vida é uma coisa fantástica, O mundo né? é pequeno, né? O mundo é pequeno. E eu preciso dizer para vocês que também assim, a gente tem que destacar, né? Porque eu acho que o nome é Mentes que Conectam. É que mentes e corações ia ficar meio assim, então ficou só mentes que conectam. Mas na verdade é mente e coração que conectam. E hoje eu estou com duas pessoas que nós temos aqui um amigo em comum, que é o Rodrigo Bernaz, que eu deixo já o meu beijo registrado aqui, e o meu muito obrigado, porque ele de alguma forma nos conectou aqui, né? Legal. E trouxe assim, já que tem muita coisa a ver, porque o Rodrigo agora ele está estudando outras questões, né? Ele está indo para além das questões da cognição. Eu acho o seguinte, ó, eu comecei, quando eu escolhi jornalismo, por acaso, na fila do vestibular da Universidade de Caxias do Sul, o meu teste vocacional tinha dado psicologia. Olha, Ainda bem que eu não fiz psicologia, por quê? porque eu teria sido um péssimo psicólogo. Mas tinha um amigo meu na fila e eu disse, e aí, meu, o que tu vai fazer? Eu disse, vou fazer jornalismo. Ele é meu amigo de segundo grau, né? Eu disse, então tá, é que a gente é obrigado a escolher muito cedo, aos 17 anos. Sim. Hoje ele nem é mais jornalista, nem mora mais aqui, é publicitário em outro estado. E eu segui jornalismo. Eu tinha certeza que não ia fazer nada de matemática, química ou física. Exatos eu não queria. Mas aí, quando eu me inscrevi para o vestibular e passei no vestibular, eu me distanciei de tudo. Ninguém sabe dizer se eu sou direita ou de esquerda. Ninguém sabe dizer se eu sou gremista ou colorado. Reputação, muito importante. Porque quando tu escolhe jornalismo, tu pode ter a tua convicção, tua ideologia e tal, mas tu tem que abrir mão de várias coisas, inclusive disso.
Que importante isso que está falando. Acho muito importante, porque essas são discussões que hoje se tem muito, né? E que eu acho que são questões, né? Não é o nosso foco aqui, mas que a gente, às vezes, uma confusão sobre o que é ser transparente. E o compromisso que a gente tem também quando a gente está à frente de uma profissão, quando a gente está à frente de uma instituição, o quanto que isso é desafiador mesmo, né? Muito. Porque no momento que o teu compromisso é com a notícia, essa é uma das questões aqui da RDC TV, o compromisso com a verdade. Então, hoje a gente tem pessoas aqui, tem jornalistas de todas as posições, de todas as questões, porque é um espaço para a gente poder ter todos os pontos de vista colocados num veículo que é de comunicação. É que eu acho que o termo credibilidade está associado a ti. Tu representa a credibilidade. Então não pode, o jornalista não pode ser esse ou aquele. Ele pode pensar, mas ele influencia muita gente. Como tu disse no início, eu tive um câncer, tá? Em 2021. Tô ainda meio recuperando, por isso a minha voz não é mais a mesma. O mais gastante para mim foi a quimioterapia. Mas vamos ouvir o Sadi, acho que é. Vamos lá. Aprender um pouquinho de música aí. Bom, bem diferente, né? A minha formação, minha família sempre foi das exatas. Né? Nós somos 10 primos, eu sou o mais novo deles, são 9 engenheiros, exceção da minha irmã que fez medicina. Então tem engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro agronômico, né? E aí eu, como mais novo, eu já sabia que eu ia fazer engenharia. Né? Engenharia era a saída. E eu também, muito cedo, eu fiz o vestibular com 16 anos. E aí, como eu gostava da coisa da química, curti, então engenharia química. E aí tinha, né, uma possibilidade, porque estava terminando a implantação do polo petroquímico aqui em Triunfo. Então seria um campo de trabalho, né, indústria primária, secundária, terciária, que me garantia o futuro. Ok, entrei para a faculdade. E aí, primeira visita no polo, aquele cheiro de benzeno, tolueno, aqueles solventes orgânicos. Digo, não vou ser feliz aqui. Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande em relação ao olfato e paladar. Aí eu visitei uma cervejaria. Digo, opa, estou no meu habitat natural. Né? Então, comecei a estudar engenharia química com esse propósito. E no meio da engenharia, a música me abduziu, porque o Tedi, né, vocal do Nenhum, era colega do colégio e depois na PUC, ele fez civil, e um outro colega do colégio, o Carlão, que fez arquitetura aí na URGS. Mas a gente tinha uma amizade musical, né? Apesar de no início não tocar junto, mas a gente estava sempre ouvindo disco, mostrando música um para o outro, aquelas coisas. Os playlists que hoje o Spotify nos oferece eram os amigos que ofereciam, né? E aí então, eu que ia ser um engenheiro químico com hobby de músico, acabei virando um músico com hobby de engenheiro químico. E segui estudando, me formei, me dediquei à questão sensorial na cerveja. Então, eu sou consultor cervejeiro, sensorial, né, sommelier, essas coisas todas. E nas horas vagas, né, da bateria do Nenhum de Nós. Que maravilha. E é muito, muito bacana isso, né? Porque é isso que vocês estão dizendo. Quando a gente está começando a vida, é um momento muito novo, realmente, para tu fazer. E o que acontece? Que se a gente vai olhar aqui, não vou perguntar as idades, mas eu acho que a gente mais ou menos, né, se regula aqui. Tinha muito essa questão de que parece que a profissão é tu montou no burro, aguenta o trote, né? Então, Sim. é uma escolha que é para a vida toda. Hoje já se tem um pouco mais dessa flexibilidade e a gente entende que é isso, assim, ó. Olha o que vocês estão dizendo, né? É o autoconhecimento, é poder entender quais são os gostos e que é legal, né? Um pouco essa questão das exatas não é muito a minha praia, é muito mais uma questão de reflexão. E eu estava pensando, o Escola fez, pensou psicologia, disse, Deus o livre, jornalismo. E eu, quando que eu imaginei que eu estaria numa atividade de comunicação? Nunca pensei na vida. Sempre gostei realmente de oratória, de treinamento. Professora, assim, né? Eu botava os bonecos para lá e começava a dar aula. Mas, e aí, como a vida vai se transformando e a gente vai entendendo as nossas habilidades. Porque
Porque se a gente vai olhar, olha a química, a cerveja, tudo a ver. Né? E é muito comum a gente ver hoje pessoas da música que são pessoas que têm a base da engenharia, porque a música é algo de muita inteligência. É, a Eu música não fiz requer. exatas porque eu nunca fui bem em matemática, Sim. física e química. Mas a minha irmã fez farmácia. Ela é muito mais inteligente que eu. E o meu irmão, ainda mais, se formou em comércio exterior. É, mas essas são as questões, são as múltiplas inteligências, porque isso são múltiplas, é isso assim, eu tenho o olfato aguçado, isso é uma coisa do teu temperamento, e a gente vai descobrindo as coisas da nossa essência junto com o que a vida vai nos mostrando, e se a gente se conecta com a vida, a gente vai dizendo, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim, e a gente vai se respeitando, né? Mas, gente, o foco da nossa conversa hoje aqui, eu acho que é um foco bem importante, que é poder. Eu estou diante de duas pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que são referências, né, para muitas. Eu ia dizer muitos jovens, não é para muitos jovens, acho que vocês são referências para as pessoas. E é muito comum que as pessoas olhem muito a fotografia, mas a gente não olha o filme. Né? E independente de quem é quem, a vida ela não protege, a vida está aí. Né? E ela nos vai surpreender, ela vai surpreendendo. Eu, nas minhas palestras seguidas, eu faço uma analogia com o surf e com o mar. Eu sou surfista, ele tem a série de onda boa e a série de onda ruim. E todas elas passam. Claro. São ciclos. E aí eu pensei muito de convidar vocês, porque vocês são pessoas sucedidas, são pessoas legais, e essa, assim, por isso que eu me divirto fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou muito feliz realmente da possibilidade de estar aqui conversando, dialogando com vocês, de estar conhecendo vocês. Mas vocês passaram por situações difíceis, desafiadoras. E a ideia é, com base nessas experiências de vocês, o que vocês têm assim para compartilhar com as pessoas? Porque vocês seguem firme. Por exemplo, tu está aqui, né, há pouco fazendo a tua fisioterapia, né, vi que você está fazendo todo um exercício de fono e segue realmente e sendo gentil de estar aqui, né, agora gravando conosco. Você também, assim, com uma gentileza, assim, prontamente, porque às vezes a gente liga para algumas pessoas e as pessoas não te mandam nem longe, né? Você podia pelo menos assim, vai para o raio que parta. Não, simplesmente ignora. E uma acolhida muito querida mesmo, né? E tu também passou por por dores, por dissabores. Como é que é lidar com o lado bom da vida, esse lado glamouroso, e lidar com o lado sombrio? Eu acho que o mais importante é que não tem glamour. Não existe glamour. Quer dizer, não para mim, pelo menos. Existe para outras pessoas aí. Mas, olha, uma coisa não perdi. Não cansa. Reputação. Eu não podia me entregar. Enquanto eu estava internado, eu pensava assim, se o soldado Napoleão venceram batalhas enterrado no gelo, por que a escola não pode se superar? Então, inclusive, eu pensei em desistir. Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. No terceiro, eu estava muito mal. Graças ao meu oncologista, André Fay, eu desisti. Mas ele disse assim, não, nós estamos nos 45 do segundo tempo. Não desiste agora. Está quase terminando. Por quê? A quimioterapia te desgasta muito. Tu perde muito peso. Eu tinha muita afta na boca, não comia nada. Perdi 16 quilos. Fiquei amarelo. Perdi todo o cabelo, pelo, nada se criava aqui. Esse corpo aqui era um traste. Aí tinha mais 3 ciclos, então eu fiz os 3, como ele mandou, e aí finalmente terminei. Então, o meu recado para 2024 é desejar a todos saúde, que é muito importante para mim. Que maravilha. E aí depois vamos ouvir um pouquinho o Sadi também e poder te ouvir assim porque teve um momento que tu estava dizendo que tu começou, inclusive negando os sintomas na escola. E até que daqui a pouco tu teve uma situação que te fez olhar. E aí lidar realmente com essa questão, com uma notícia de que é isso, assim, né? Quando a gente estava conversando, eu estava conversando com o Sadi antes da gente começar aqui,
E falar sobre dores, falar sobre doença, é tabu. E Sim. uma questão, não é midiático. né? O que nós estamos fazendo aqui não é midiático, mas assim, mas ao mesmo tempo é a vida real. A vida real é muito engraçada, ela é muito real, e ela não é, por não ser glamurosa, ela não, acaba muitas vezes não sendo midiática, né? Por isso que as pessoas ficam colocando farol, assim. O meu tumor era aqui no cerebelo, aqui embaixo do cérebro. Era o tamanho de limão, mais ou menos. Aquela dorzinha de cabeça que eu tinha, assim, no Valchina, né? Passava. E aquela tinha tonturas esporádicas. Vertigem, tranquilo. Aí um dia eu estava fazendo o gaúcho de atualidade lá na minha casa, durante o Covid. Terminou o programa, eu fui para a sala e minha filha estava engatinhando. Daí fui pegar ela no chão, quando eu levantei, se não fosse a babá me segurar, eu teria caído. Uau. Daí eu disse assim, não, isso aqui é muito mais que uma vertigem. Aí eu fui procurar um médico, um otorrino. A primeira coisa que ele me disse era, vamos fazer uma ressonância magnética para eliminar de cima para baixo. Eu disse, tá bom, só que eu era um workaholic, né? Então eu marquei a ressonância para um domingo de manhã, 8 horas da manhã, para não perder um dia de trabalho. Aí, naquele dia, um hospital perto da minha casa, Mãe de Deus. Naquele dia, eu levantei, tomei banho, tomando café ali pela janela, disse, 1º de julho, chovendo, frio, por que eu vou sair de casa nesse dia aqui? Por que eu vou perder a manhã inteira, cara? Que eu podia ficar com minhas filhas para ir para um hospital. Eu disse, não, vamos lá descartar isso aqui. Ficar encerrado numa máquina barulhenta. 2 horas. Com fone. Aí eu fui, aí fiz lá. Aí ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Porque a menina que estava fazendo o exame, ela saiu da sala dela, veio até a minha, que é na frente. Ela não fica na mesma sala. Ela disse, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro. O senhor está investigando, é só um check-up. Eu disse, por quê? O médico vai te ligar. Eu disse, por que o médico vai me ligar? Nunca me liga, nunca me ligou. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada ali. Aí fui para casa, o jornalista, por quê? De tarde tocou meu celular. Era médico. Me falando que tinha tumor. E aí minha vida mudou completamente. É a hora que Cai o chão. cai o chão é a hora que tu te enxerga de outra maneira. Literalmente eu perdi o chão, sabe por quê? Literalmente, porque eu estava de pé, eu tive que sentar numa poltrona. Sim. E ele disse, pô, mas eu estava tonto, e um tumor. Ele disse, pode ser um câncer. Aí falou, choramos juntos lá e tal. Ele disse, já fiz contato com um amigo meu que é neurocirurgião. E eu, bom, consequente, né? Pra que neurocirurgião? Ele disse, não vai acabar numa cirurgia. Aí fiz a cirurgia 21 dias depois. Daí, rede de apoio é muito importante, né? Porque aí minha mulher tomou conta de tudo. Minhas filhas, parentes, todo mundo, né? Isso é uma lição muito importante, antes de eu fazer meu relato, o quanto as pessoas têm que se dar conta da importância da família e dos amigos nesse momento. Porque tem gente que não consegue lidar bem com essa questão, com essa impermanência que eu falo. É uma impermanência de uma hora para outra. Né? E às vezes é difícil. Então, dentro da família, houve aqueles que se aproximaram e houve que se afastaram. Por não saber lidar com isso. Então, é muito importante manter essa conexão, porque tem que... A gente falou no surfista, tem ondas boas, ondas ruins, e outra coisa, tem que nadar muito para pegar uma onda boa, e tem dia que vai lá e não vai ter onda nenhuma. E é assim que é a vida, é a impermanência. Então, nesse momento onde se tem a notícia, né, que daqui a pouco não é mais a tua vida, vai ser uma outra vida que tu vai ter que viver. É o reset. Né? É o reset. Exatamente, reset.
Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Sabia que tem mais de 70% dos homens abandonam as mulheres quando elas descobrem de câncer de mama? Sim, sim. Vocês sabem que isso é tão é uma coisa tão eu vi numa reportagem tua essa fala, né? E eu fiquei pensando porque assim tem o Piangers fez uma aula uma vez para acho que foi na Unicinos e ele colocou uns dados porque ele tem a consultoria, tem o apoio lá dele e colocou que 80% da população brasileira é analfabeta emocional. E esse indicador já era, e eu peguei essa informação e eu tenho trazido para provocar as pessoas. E não me surpreende, porque esse é um dado de analfabetismo emocional. Aí eu tenho feito um trabalho que a vida permite, eu tenho são duas mulheres, uma delas é jornalista, que estão com o grupo Colo de Mãe, que elas elas são mães de autistas, e elas estão fazendo todo um trabalho de rede de apoio para as mães. Sim. E elas trouxeram que mais de 80% dos maridos abandonam as mulheres e deixam as mulheres sozinhas com os filhos. Então, olha, e aí agora eu ouvi esse teu dado na escola assim de dizer que mais de 70%, eu ia anotar, Exatamente 75%. 75% abandonam as mulheres que estão passando por uma situação de câncer, né? Então, é muita ignorância, é muito analfabetismo Eu emocional. tenho uma palavra aí, covarde. Exatamente, covardia. É isso. E a covardia é isso, porque as pessoas não querem lidar, que é isso que tu estava falando, né, Sadi? É não lidar com as questões da impermanência da vida. Por exemplo, quando tu fala assim, eu tive amigos que se aproximaram e amigos que se afastaram porque não sabiam como lidar. Exato. É isso, assim, né? E é um egoísmo, né? E sem julgar. Não, nós não estamos julgando, mas é um egoísmo. Pertence a eles. É isso. Né? Mas a gente observa. Sim. Né? E há mais de 20 anos, eu tinha um sinalzinho, né, na mama esquerda. Homens também têm mama. Sim. E aí, minha esposa falou, olha, esse sinal não está igual como ele era e tal. Daí eu fui no médico, um dermato, e ele pegou uma lupa, olhou assim, falou, rapaz, tem que tirar isso agora. Ele meteu um pavor, assim. E aí eu fui, fiz uma zetoplastia e tudo mais, houve pesquisa o que era aquilo e o quanto estaria, né? Mas não, dos bordos livres, que chamam, né? Não havia, mas seria uma coisa que ia dar ruim, né? Nível 3 de Clark, que eles chamam, que ia virar metástase e tudo mais. E aí depois eu voltei no médico e ele falou, olha, desculpa, a cena que eu fiz é que os homens, às vezes quando tu fala assim, olha, vamos ver esse sinal, quem sabe tu vai, não sei o quê, os caras somem. Somem, não fazem nada. E ficam pensando só. E aí ele falou, então eu fiz aquele terror para tu ir logo no médico e tirar logo, tu tá safo agora, tranquilo. Né? Faz as revisões, aquele negócio todo. E isso faz muito tempo. Um tempo depois a minha esposa teve um câncer na mama esquerda também, um tumor, e ela comentava que ela estava fazendo autoexame e ela não sentiu exatamente um nódulo, ela sentiu uma energia. Não é possível eu estar sentindo isso. Aí foi na mamografia, enfim, também pegou bem no início, fez algumas rádios, né? Não tinha linfonodo sentinela, aquelas coisas, e ok, curado. E aí, anos depois, 15 anos depois, teve um tumor de pâncreas, que também no início foi tratado como hérnia de disco. Tratado. Foi pesquisado como hérnia de disco, mas não, era um tumor de pâncreas que não é um diagnóstico, é uma sentença. O tumor de pâncreas é sentença. Raramente acontece um desfecho diferente. E então é isso, a gente se conhecer, se olhar, se procurar e assim, ok que tenha medo de fazer check-up, medo de procurar alguma coisa, como dizia o Brizola. Não, eu não faço check-up porque quem procura acha, mas quanto antes tu achar, melhor. É que tem, né? E eu estou falando para vocês assim, e eu em vários momentos eu digo, quando tu começa a levar o carro para a oficina, as pessoas começam a achar coisas, né? E aí se tu vai fuçar, quem procura acha.
Porque realmente é isso, assim, eu acho que a gente tem medos, são medos, e os medos fazem parte da natureza humana. E só que a negação, ela é um grande risco. A gente não querer olhar as pessoas, porque é muito comum, aí, quando tu começa a trazer alguns temas, as pessoas, como esse agora, falar sobre saúde, falar sobre as nossas limitações, falar sobre perdas. Ah, eu não quero falar porque se eu falar eu vou ficar nervoso, vou ficar, vai me dar ansiedade. As pessoas, como dizem, vai me dar um frio na barriga. Aham. Ah, então eu prefiro não falar, porque se eu não falo, não tenho que lidar com isso. Mas de alguma forma, em algum momento a vida vai te convidar para que tu olhes. E se a gente olha antes, e se a gente começa a trabalhar essas questões, a gente começa a se conectar e ver quem são as pessoas, a importância do afeto, a importância da rede de apoio, porque eu acho que esse é um outro ponto, né, que vocês estão colocando, que hoje é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: ah, eu vivo a minha vida, eu vivo a minha vida. Só que nós não somos isolados. A gente precisa um dos outros. É, A gente tem que ter. E, de novo, o surfista, dificilmente um surfista entra no mar sozinho. Ele sempre entra exato. junto, porque ele sabe do risco. Ah, e como é que foi assim para vocês? Porque tu estava falando na escola que teve um momento que tu quase desistiu, assim, e o médico te disse, olha, o jogo só termina quando acaba, né? E essa questão assim de lidar com as dores, com a tristeza e poder de alguma forma fazer essa volta e ter essa vontade de hoje fazer a terapia, a ecoterapia, a fono, né? Porque isso é vontade de Fiz viver, né? fisioterapia Fiz- também. Muita vontade de viver. Eu pensava quando estava no hospital, tá? Eu até pensava assim, primeiro, eu sempre fui contra preconceito, tá? Mas aí, quando eu saí do hospital, vários amigos, vários, estavam reticentes de se aproximar de mim, porque a gente vivia a paranoia da Covid. E eu tinha que explicar, olha, câncer não se transmite, tu desenvolve um câncer. Não é esperando vai passar câncer. Câncer é uma doença, mas ela é gerada a partir de uma célula mal formada, vai espalhando, se espalhando, se espalhando. Provavelmente o meu tumor eu tenho desde criança. Aí foi aumentando, 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 até começar a me dar uma pressionadinha, assim, por isso a gente é dor de cabeça. Então eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa derrubar o preconceito. É isso. E aí, Sadi? Para mim, isso tem uma causa. A gente sempre tem cada vez mais uma criação que tende a fazer a gente se acomodar muito. Ou seja, as coisas têm que dar certo. Tem que dar certo. Lá, nas gerações anteriores, tu tinha que estudar, que fazer um curso, que casar, que ter filho e tudo mais. No momento que algo disso saísse do prumo, dava um estresse absoluto na família, seja qualquer coisa que não der certo, ou o cara largar um colégio, uma faculdade, ou se envolver com droga, ou se separar, aquelas coisas. E aí, para mim, isso sempre me levou a acreditar, e tem gente que não gosta desse meu pensamento, que cuidado, quando as coisas estiverem muito tranquilas, tudo muito bem, financeiramente, emocionalmente, alguma coisa vai acontecer. Porque a vida não é para passear. É que nem eu achava que minha vida era perfeita. Exato. 2 filhas, casado, profissionalmente, trabalhando na RBS. O que será que pode acontecer? Né? Vários amigos meus tiveram um problema de menisco. Sim. Será que eu vou torcer a perna? Eu pensava. Aham. Aí daqui a pouco tua vida muda, tu não está preparado para aquela. Nunca está preparado para o câncer. Então isso assim, por isso é que eu acho que tem que, primeira coisa claro, é quase piegas, tem que viver o momento, né? Só tem duas coisas que não se pode viver, o ontem e o amanhã, tem que viver o hoje. E entender que tem que estar sempre procurando o melhor, procurando
pode falar, chamar de energia, pode chamar de vibração, pode chamar do que quiser, mas tem que estar procurando estar bem e não só se vangloriando de estar bem. É uma autorresponsabilidade, né? E essa é uma questão assim que nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência a gente não valoriza quando tem a abundância. A Sim. gente parece que só valoriza as coisas quando tem a escassez. Então, eu tenho, nem me dou conta que eu tenho a mão, tampouco eu tenho uma falha aqui, nossa, como é importante isso. Quando a gente perde alguém, as pessoas dizem tudo que elas não tinham dito para aquela pessoa, porque agora ela perdeu. Daí agora eu tenho a noção do quanto que ela faz falta. Então, tem um psicólogo, que é o Júlio Turbay, que ele diz, né? Ele trabalha na área de segurança, e ele diz: trabalhar com segurança é uma luta diária contra a natureza humana. Porque o ser humano é isso, nós somos Claro. esquisitos, a gente é incoerente, eu acho que a gente tem realmente essas questões. E então, o lidar realmente com isso, assim, de valorizar a vida da gente se sentir responsável pela vida, é uma coisa que falta, né? E a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa dizer para as pessoas, a gente tem que se responsabilizar, né? Cuida, curte, desfruta do momento bom, porque a gente não sabe, né? Isso, e não é só por isso, mas desfruta, aproveita, né? E Sadi, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, né? Porque eu acho que o Escola falou na questão de preconceito. Sim. E eu acho que deve ter muito preconceito com o artista. Não, muito preconceito no sentido disso, assim, né? De que a vida, que não é que a pessoa vive uma vida à parte. Né? E daqui a pouco, querendo ou não, tu teve isso. Tu teve toda uma situação de acompanhar a tua mulher doente. Sim. E junto, tu tem que lidar com a música, tu teve que fazer shows, tu conseguiu fazer shows, Como é que foi isso? Olha só, é uma coisa que eu refleti muito. Se teve uma coisa que a pandemia foi boa, foi que eu pude estar todos os dias acompanhando e cumprindo o tratamento da Mari. Né? Assim como a escola que fez o tratamento durante a pandemia, o diagnóstico veio em 2018, né? E ela começou a fazer as químios e tudo mais, mas recrudesceu e teve muito mais visitas ao hospital em 2020. Né? Ela faleceu em fevereiro de 21. Né? Então, todos os dias eu, obviamente na pandemia só em casa, eu que cozinhava, que fazia as compras e tudo mais, indo no hospital 3, 4 vezes por semana, né? Sempre junto. No meio do caminho teve uma janela que a gente fez um show em São Paulo, aí minha prima, muito amiga da Mari, acabou ficando junto e é interessante, na distância eu pensei, puxa vida, que bom que tem a pandemia, porque para a pessoa ter que ficar alguém cuidando, também não é legal, né? Tu fica, eu tô incomodando, eu tô tirando a rotina da pessoa. Mas não, então esse momento, uma reflexão. E, curiosamente, nem ela nem eu tivemos Covid. Não sei que hora eu vou ter, mas até agora eu não tive. Né? Então, essa questão do preconceito era interessante, porque chegava no hospital, os atendentes, e uma coisa que é importante também, escola, é a humanização do tratamento, que hoje, especialmente em centros oncológicos, tem. Isso é super importante. Mas, então, o pessoal tinha uma boa vontade extra, porque conheciam, eram fãs, colocavam a música no celular. Então, tinha esse outro lado. Né? Sabiam que eu estava sofrendo, sabiam que eu estava, obviamente, a nossa classe foi a primeira a parar de trabalhar e a última a voltar, tendo essas dificuldades. Mas, então, isso, eu digo, o preconceito, para mim, é exercido de uma forma muito velada com o músico. Porque, na verdade, as pessoas só te veem para te elogiar. Isso que é o que acaba e bem como tu fala, ninguém está vendo o ensaio, ninguém está vendo a discussão com o empresário, com a mídia, né? Normal, sei lá, vi. São os ossos do ofício, né? Tu sabe que eu estava contando, né? Eu tive uma situação de perda, né? Quando eu fiz 21 anos, né? Que foi uma situação também, assim, muito sofrida para nós, muito de ruptura
eu brinco, eu vivia numa bolha que eu não enxergava. O problema minha era briga com o namoradinho, era, né, Sim. e lá pelas tantas a vida quebra a nossa bolha. Né? E aí eu perco meu pai, que era e é o meu herói. Né? A pessoa que realmente é a minha referência. Assim, hoje, né, em vários momentos, ele me deixou uma carta escrita, eu brinco que é a minha Bíblia ali. Né? Tem várias questões, quando eu estou. Né, ele me diz, Jaqueline, os fortes também tremem. E isso para mim foi Uhum. muito legal quando ele me Sim. disse isso, porque foi uma coisa assim de me deu permissão, tu pode sofrer. Aham. Isso não vai te fazer fraca, né? E ele estava sofrendo, né? E então, mas e aí teve e a minha mãe tinha uma academia na Zona Sul. Né? A minha mãe foi uma das primeiras mulheres a ter uma academia, que era a Academia La Femme, né? E começou porque quando a mãe começou era estética, não tinha academia, então era a Sim. La Femme. E aí a minha mãe, bom, ela tem um negócio, o negócio daí depende dela, ela tem e ela dizia assim, e eu tenho que dar aula agora. E o meu negócio é alegria. Uhum. Só que eu estou vivendo um luto. Como é que Então. eu vou fazer? Né? E aí ela botava a malha, né? Na época dos aeróbicos, lá que tinha Sim. no Gerifone fazendo as aulas e tal. E ela botava aquela roupa e ela dizia, eu tenho um compromisso. E um compromisso com essas pessoas. Eu tenho o meu luto. Eu tenho as minhas dores. E eu tenho os meus momentos que eu também vou respeitar. Sabe que foi uma aula, assim, realmente, assim, né, toda essa situação, assim, das coisas, do que eu aprendo, o que eu estou tirando de lições da vida. E ouvir isso da minha mãe é muito bacana, assim, porque ela dizia, né, a vida é isso, né, é um circo, eu vou ter que entrar nesse picadeiro, né? E vou ter que ter a minha responsabilidade com as pessoas que estão ali. Então ela ia, dava aula e ela disse que é tão engraçado, porque como ela estava muito inteira, e daí ela estava naquele momento ali, a aula também era um momento de desopilar, como ela dava aula Claro. aeróbica, a aula era realmente um momento de, né, A endorfina a endorfina, fazendo de o trabalho buscar dela. e de buscar para poder depois ter os seus momentos realmente disso, né, de recolhimento e de entender, né? E para vocês assim, né, o que vocês, né, dentro dessa vivência, lidar com esse momento também, né, disso da dor, né, porque às vezes as pessoas têm uma tendência também de nos querer tirar da dor. Deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. O primeiro livro que eu ganhei foi um dicionário do meu pai. E o meu pai nem se formou na universidade, nem fez curso superior. Mas meu pai, me lembro de criança, né? A parede cheia de livros. Daí, quando eu tive um câncer, meu pai já não estava bem de Alzheimer. Aí, no dia 27 de agosto, depois que eu estava em casa, fui levado para casa depois da segunda cirurgia pela minha mulher. Eu estava em casa e meu irmão ligou, dizendo, olha, o pai morreu de Covid. Covid? Ele estava entrando numa clínica, naquela clínica lá morreram 10 pessoas. Meu pai foi o primeiro. Clínica muito responsável. Só que não adianta, né? Sim, são idosos. Aconteceu. Alguém, sei lá, alguém pode ter um enfermeiro, uma enfermeira, não faço a menor ideia. Então, isso é, para mim, muito. Vida depois, aí naquela época nem tinha enterro e tal, que a gente cremou ele. Meu irmão disse, não, fica aí, eu cuido disso aqui. Daí fiz 33 sessões de radioterapia, 6 ciclos em quimioterapia. Então, vida para mim é muito. Quando eu saí do hospital da quimioterapia, fui no banco, meu banco, para saber como era o meu seguro de vida. E era um determinado valor. Eu tripliquei o valor. Vá que acontece, nunca sabe. Deixar, porque eles também não são mole. Deixar. Outra coisa, antes do câncer, eu até pensei em trocar de plano de saúde. Porque eu já pagava por 4 vidas, né? Aí cheguei a orçar com a minha mulher, cheguei a orçar um plano de saúde e ela deu um pouquinho mais caro. Eu disse, não, vou ficar no meu. Sabe quando eu gastei no meu tratamento? 0. Plano de saúde antes, depois do câncer. Antes era um gasto, agora é um investimento. Tu nunca sabe se tu vai usar. É tipo um seguro de carro.
Tu paga para não te incomodar. É isso. E os valores são assustadores. São. Foi o caso também, o plano de saúde arcou com tudo. Um ou outro exame que a Anvisa ainda não considera como sendo um exame comprovadamente eficaz, opcional, né, a gente fez. Né? Mas eu digo, não deixem de ter um plano de saúde. Eu conheci famílias que simplesmente ficaram na miséria por ter que pagar uma UTI, uma diária de UTI, não fazem ideia quanto custa. Só se eu tivesse que vender o meu apartamento, Sim. Não teria custeado o tratamento. Exatamente, é isso. Eu sei quando dei a primeira cirurgia. Eu fiz 2. Olha só. Rádio e químio. Mais de 1 ano de tratamento. Quanto dá isso aí? E essas são as questões, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro, né? Da questão do investir. E realmente, porque hoje esses planos são caros, né? E a gente vive um país que é muito diverso, né? E que a gente tem realmente, né, uma situação de diferença social muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quanto que é importante a gente também... É isso que eu digo, se eu me dou conta da finitude da vida, a gente faz algumas coisas para cuidar. Claro. Eu vou tomar algumas entendendo de que é isso, assim, tá? É um dinheiro que eu gasto, que dá uma dor de tu pagar, mas que de alguma forma é realmente a prevenção, tá? Que é o algo que é isso que eu digo assim, o que está na minha mão? Quando eu estou fazendo essas minhas palestras e eu uso o surf, eu digo assim, eu não tenho como controlar o mar, entendeu? Eu não tenho como saber que tampouco tem uma corrente, que tem um repuxo, que vai ter onda grande, que vai ter... Agora, eu tenho informações para entrar no mar. Né? Eu vou lá, vou dizer assim, eu posso entrar, não posso entrar. Qual é a prancha que eu preciso para eu entrar nesse mar aqui? Né? Qual é a rede de apoio que eu preciso ter? Então, de alguma forma, tu vai estar trabalhando com uma questão, o que eu posso controlar? Eu posso controlar o que está na minha mão. Eu posso controlar, dizer assim, esse mar não é para mim. Isso é expertise. E vale para todas as profissões. É isso, e vale para a vida, que é isso que Claro. vocês estão dizendo, né? Que é poder realmente entender, né? E aí, assim, deixa eu te perguntar isso, Sadia, assim, né? Só como, porque isso, assim, dentro, o jornalismo também, e é muito legal, porque a gente está dentro de uma empresa aqui, gravando, que é uma empresa que tem a questão do jornalismo e da comunicação. E, seguidamente, eu escuto as pessoas dizendo isso, que o jornalismo não dá dinheiro, né? Que o jornalismo isso, que o E a mesma coisa é a questão da música, né? Da questão do mundo artista. E é muito legal, por isso que eu digo assim, das pessoas não olharem só a fotografia, as pessoas entendendo tudo que está por trás, porque tu estava dizendo, Camila tem quantos anos? 37. 37 anos, né? 37 anos e uma música que é isso que eu sigo cantando com os meus filhos. Na verdade, 54. Porque se ela tinha apenas 17 anos quando foi composta, agora tem 54. Então, assim, daí a gente está falando de organização. Como é que é viver da música, aproveitando só esse... É assim, como qualquer área, tem jornalista que a gente sabe que está super bem sucedido, mas financeiramente, tem coisas diferentes. Não é o meu caso. Está bem sucedido. Não é o meu caso. Não, mas está bem sucedido intelectualmente, né? Profissionalmente é uma coisa, financeiramente é outra. Porque o dinheiro cobra o seu preço. E tem gente que quer pagar, tem gente que não quer pagar. A música. Quantos músicos não conseguem viver da música ou vivem, né, com vencimentos muito parcos? E jogador de futebol, quantos que acabam, né, tendo uma vida financeira tranquila? Então é sempre assim, tem que entender que, para mim, o principal é a gente estar há 37 anos na estrada com dignidade. Tem bandas que têm cachês muito mais altos, músicos que estão, obviamente, com a guaiaca forrada, né? E a gente não, a gente vive dignamente com o nosso trabalho. E eu digo, eu não vivo pior do que meus colegas engenheiros, mas também não vivo muito melhor, né, quando a gente se encontra. Né? Então, é que eu digo, para mim a questão toda é essa, dignidade, acreditar no que faz. Mas tu vê assim, né? Porque tu manter vivo uma banda, né? Que vocês estão ali com pessoas que são amigos. Esse né? é o ponto.
com relações duradouras e manter vivo, né? Manter isso, né? Assim, passando por todos os ciclos, todos os modismos, né? É o sertanejo universitário, é não sei o Sim. quê, é o funk, é o caramba. E de repente isso, que eu acho que é a fala inicial do Escola que disse, a questão da reputação. Né? E vocês também, né? Vocês não ficaram vendendo alma para o diabo, que é isso que tu está querendo dizer, né? E tem essa questão, 37 anos com a mesma formação. Nós somos os mesmos, era um trio dos 3 colegas de colégio, faculdade. Depois entrou o Veco e o João Vicente. Somos um quinteto já, mais de 30 anos, 35 anos. E a amizade certamente é a mola propulsora, porque a gente entende que o bem maior é a banda. Claro que a gente teve períodos de discussão, períodos de desentendimento, mas isso acaba sendo uma energia criativa, né, para se reinventar. O empresário é o mesmo também. Acho que no Brasil só o Paralamas e nós temos esse currículo, né, de ter a mesma formação, mesmo empresário, desde que começou. E é por isso, porque a gente realmente, quando precisa, se olha no olho e sabe que pode contar um com o outro. Mas essa é outra coisa, né? Tu saber lidar com conflito, porque eu não conheço relação que não tenha conflito. Óbvio. Relação de verdade, ela vai ter o conflito, ela vai ter a briga, ela tem um momento que esfria, que desencanta, tem um momento que daí a gente precisa fazer alguma coisa para aquecer. Ou tem medo. Né? Muitas vezes tem relações que não entram em choque porque tem um dos lados que tem muito medo de se chocar. Que é isso, que está inseguro, né, que está independente, e tem pessoas que não querem ver. Né? Então, assim, porque se eu mexer, se a gente for levar assunto, pode ser que a resposta um pouco faça com que eu tenha que fazer mudança. Isso. E esses dias é muito interessante, estava ouvindo o Caio Carneiro fazendo uma palestra, e aí ele estava dizendo, gente, o que a gente faz quando está cansado? A gente descansa. O que a gente faz quando está estressado? A gente faz alguma mudança. Né? E que eu acho que é isso, né? Não tem como não fazer. Mas vocês tiveram isso, assim, vocês foram realmente construindo tudo isso e trabalhando para isso. Voltando ao sucesso, nosso primeiro sucesso foi Camila, uma canção que começou a tocar só em rádios assim, alternativas, como se dizia na época, e depois no outro ano começou a tocar na grande mídia, né, em rádio, TV e tudo mais. Logo depois veio uma outra música, então ficamos 2 anos, né, no topo das paradas. E sucesso, nos assustou, a gente teve que montar uma estrutura para poder fazer frente à agenda que estava aparecendo. Daí no outro ano passou, o sucesso era Beto Barbosa. Daí no outro ano passou, era Marisa Monte, saca? Aí a gente entendeu, não, isso não tem lógica. Sucesso é para o nosso público. O público do sucesso, ele persegue o sucesso. Aí a gente formou o nosso público. Então hoje a gente pode fazer uma temporada no Teatro São Pedro, com 5 dias lotados, uma sessão extra, porque a gente não está pegando o público do sucesso. A gente criou nós temos o nosso patrimônio. Eu achei muito bacana te ouvindo, né, acompanhando, dizendo isso, de que o trabalho de vocês é para realmente se conectar com as pessoas, né? Não é para vender chavões, né? Isso faz. E escola, e para ti, assim, né? E nesse momento, porque, primeiro, também, assim, de ver contigo, porque tu és um profissional de referência da RBS, né? Que é, hoje, o nosso maior veículo dentro do Rio Grande do Sul e que é um veículo respeitado no Brasil inteiro, né? Como é que foi também chegar e te colocar como essa pessoa de ponta? Porque os dois ambientes são ambientes bem difíceis, desafiadores, muito ego. Claro. É interessante porque eu nunca sonhei em trabalhar na Gaúcha. Né? Eu só queria trabalhar. No meio da faculdade, eu tinha um sonho de aí sim trabalhar na Gaúcha. Mas eu precisei ir. Eu até fui desacreditado mesmo, professor de rádio, tá? Quando eu consegui um estágio na Rádio Caxias, no 2º semestre da faculdade, em 1995, eu cheguei na aula de rádio, e o professor disse, mas nem voz tem, cara. Então aquilo devia ser um soco na minha cara. O que eu fiz? Fui para a rádio, né, e falei. Então, eu acho que a gente evolui ao longo do tempo.
Daí, no meio da faculdade, meu sonho era trabalhar na Rádio Gaúcha, a maior rádio do estado. Aí, em julho de 98, eu vim para Porto Alegre. Só que eu não conhecia Porto Alegre. Eu tinha uma memória de infância, assim, meu pai passava em Porto Alegre. Aí eu cheguei na rodoviária sem saber para onde ficava a RBS. Então, eu acho que, como eu disse no início, né, reputação não alcança de um dia para o outro. É que nem o Sadir falou, 37 anos de banda, entende? Eu tenho um pouco menos, eu tenho 25 de jornalismo, quase 30. É uma maturidade, é uma vida, né, quando a gente olha. E tu tinha o sotaque de Caxias, como é que foi? Tinha. Aliás, quando eu cheguei aqui, o locutor da Rádio Gaúcha, Domingos Martins, me dizia, carro com esse 7 no final, novembro. Aí eu perdi, né? Aí quando eu vou lá, minha mãe mora lá, né? Sim. Quando eu vou lá, tem um sotaquezinho assim, até que brinco com ela. Mas essa eu estava vendo com as pessoas, né? Aí sotaque é uma coisa, é tipo música. Eu só não gosto de funk, samba e pagode. Não é o meu estilo. Pronto. Não é o meu estilo. Sim. Eu gosto de rock. E eu imponho isso para as pessoas. Não, deixa elas escolherem. É sotaque. Aliás, eu tenho um sonho. Meu sonho é o seguinte. Porque o Rio Grande do Sul, acho que não tem estado no Brasil que tenha mais sotaque. Se o cara é de Santa Maria, sabe que ele é de Santa Maria. Se ele é da Serra, sabe que ele é da Serra. Se ele é do Vale dos Sinos, sabe. Região metropolitana é a mesma coisa. Campanha. Litoral. Litoral. Mas eu escutei isso, assim, se tu quer fazer o programa e tal, não sei o que, tu é muito gaúcha. Eu disse, meu Deus, mas eu sou gaúcha, como é que eu vou ser menos gaúcha? É a tua personalidade. Nenhum problema. Já perguntaram se tu quer. Nada mais gaúcho, se tu quer. De vez em quando eu me treino, eu digo, você. Daqui a pouco saiu tu, eu digo, ai meu Deus, fica mais esquisito ainda, tu e você, né? Mas enfim. Não perde isso. Mas usa um tu em Recife e Rio? Rio, alguma coisa, e muito no Pará. Usa muito tu também. São os nossos desafios que a gente vai tendo dentro da profissão, né? E o teu desafio para agora, escola, né? Porque agora tu te afastou das rádios. Quais são as teus novos sonhos, teus novos projetos? Tem uma outra coisa que eu nunca perdi, capacidade de ler. Porque o meu câncer não afetou a parte cognitiva. Então, a partir da minha internação, fica muito tempo, né? Fica o dia inteiro. Passei a ler mais ainda. O meu desejo, então, eu nunca perdi essa capacidade, então eu leio mais. Esses dias até uma guria me perguntou assim, me disse, né? Esse ano passou tão rápido. Eu disse, o ano que vem vai ser pior. E só vai piorar. Sabe por quê? A gente está sempre aqui, ó. Premido pelo tempo, tudo sabe? Ouvindo mensagens em 2 vezes a velocidade. Ó. Que essa é uma questão que tu também colocou, que a tua dimensão de tempo mudou, né? A partir dessa experiência. Total. Só para ter uma ideia, hoje antes de pegar lá, tá? Mas antes do câncer, eu descia os degraus da RBS de 2 em 2 e correndo. Então, tempo, raramente eu almoçava. Quando eu almoçava era no sanduíche, porque não podia parar para comer. Hoje, também comida esfria. E eu almoço sempre em quanto tempo? Meia hora. Eu pergunto, qual é o problema de almoçar em meia hora? Se legalmente tu é obrigado a parar durante 1 hora. Qual é o problema? Hoje, tempo para mim é outra coisa. A última coisa, então. Depois do meu tratamento, fez só meus e-mails. Tinha milhares de e-mails lá. Comecei a pagar lá pelas tantas. Eu tinha um e-mail enviado para um operador da Rádio Gaúcha, que eu estava em casa na época, né? Eu disse assim para ele, vou conectar. Olhei o horário, 00:10. Olha só. 00:10. Fiquei meio sangue.
Meia-noite e 10. Bom, se eu entrei no ar, meia-noite e 20, vamos supor, eu fui dormir na melhor das hipóteses, 1 da manhã. Só que tinha um problema. Eu fiz os cálculos, né? Eu acordava às 4. Ah. Então, se naquela noite eu dormi 3 horas, foi muito. Tu acha que eu me lembro disso? Não me lembro nada. Claro. Tempo, para mim como eu disse, eu era um workaholic, né? E o novo desafio aqui vai ser um livro? Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Coisa boa, Com coisa boa. esse título, Antes do Câncer e Depois do Câncer. As lições que eu aprendi com o câncer servem para todos. Maravilha. Claro. Gente, já vieram me avisar, faltam 5 minutos, eu disse, meu Deus do céu, aí a dimensão do tempo, né? Eu tô tão embevecida aqui, tô tão assim olhando para vocês, que eu tô sentada na ponta da cadeira e tô assim, para frente, né? Eu tenho que cuidar que eu bater aqui no microfone. E eu sempre tenho pedido para as pessoas alguma dica, né? Assim, de tipo conselho mesmo, sabe? Aquela coisa assim que a gente diz, conselho se fosse bom, não sei o que vendia. Não, não acho. Acho que conselho é muito legal, a gente poder dar uma dica, um conselho. Agora a palavra bonita disso é mentoria. Mentoria é conselho, né? Só que deram um nome bacana para isso. Então, assim, dentro desse espírito, assim, o que vocês, com a vivência que vocês têm, né? Qual é a dica que vocês trazem? E eu também quero te perguntar quais são os planos da banda aí, né? Tudo isso em 5 minutos, a velocidade. Uma coisa que eu aprendi, a gente aprendeu, é resiliência. Né? É um conceito que é muito mais do que uma palavra, e é tu, de certa forma, aceitar e transmutar os momentos, né, para a tua vida ter sequência. Né? Então, eu aprendi muito com a Mari nesse sentido. Ela me preservou muito, né, mesmo dentro da situação, né, ela me preservou bastante. Hoje eu entendo isso. Na época eu não estava vendo. E a gente conversou muito sobre questões de espiritualidade. A gente sempre gostou, e uma coisa que a gente conversou, a gente sempre leu, falou sobre isso com as pessoas. Agora chegou a nossa vez de experimentar isso. Tá? O quanto a gente pode entender a vida. Isso é resiliência. Tá? E aí, só para deixar um fato curioso, quando o Nenhum fez 25 anos, a gente lançou uma cerveja, Camila. Quando nenhum de nós fez 30 anos, lançou um Malbec, Terroir São Joaquim, chamado NDN 30 anos. E estava programado um espumante para os 35 anos da banda. E a Mari sempre foi uma pessoa borbulhante, sempre curtiu, tinha um sensorial para espumante. E aí o empresário da banda, o Tonho, sugeriu que fosse batizado de Mari. E eu fiquei pensando, será que estou materializando uma coisa, um sentimento? Digo, não, vamos poder brindar com a Mari por muito tempo. Eu me emocionei aqui, tá? Preciso te dizer que toca. Me emocionei. Então, Vinícola Helles lançou o espumante Mari, e a história é muito bacana. O espumante é muito bom, já ganhou 90 pontos nesses rankings. Então é legal. Uma frase que eu sempre repito, que a fonte nunca seque. Nenhum de nós vem em 2024 com alguma coisa nova. Esse ano a gente usou para se recapitalizar depois da pandemia, né? Mas que a fonte nunca seque. Amém. Eu quero só dar um recado. Em 2024 e sempre, permanentemente, fiquem atentos ao menor sinal sobre saúde. Sabe, qualquer coisa, tipo o meu caso, tontura, né? Pode não ser só uma tontura. Pode ser muito mais. Vamos pensar positivo. Uma dor na coluna. Uma dor na coluna, uma dor no dedo, qualquer coisa pode ser. Um amigo meu teve uma dor no calcanhar e era um câncer. Tu vê. Esses são os sinais, né? Sinais. Eu digo para as pessoas, quando a gente vê assim, batem nuvem ali, né? Meu Deus, eu deixei a janela aberta. As pessoas correm para fechar. Porque a gente está cuidando mais das coisas materiais do que as coisas né, do espiritual. Obrigada, escola, obrigada, Sadi. Muito obrigada. Prazer, a gente tem que fechar. Prazerzão. Né? Vamos deixar um feliz ano novo, então. Né? Estamos acompanhando aí. Né? Que venha 2024, né? E então, pessoal, esse foi o Mentes que Conectam, com Jaqueline Mânica, comigo, e que a gente tratou aqui, a gente debateu sobre como que a gente pode ter esperança em tempos difíceis. E eu saio daqui com muita esperança no coração.
Vocês encontram esse episódio e todos os outros episódios no 524 da NET, ou 24, e nas demais plataformas digitais. Até o próximo encontro.